Glória a Deus. Obrigado, pastor, por ter recebido o nosso convite de estar aqui nessa data. É um prazer para nós recebê-lo. Amém? Ele está acompanhado pela sua esposa, a irmã Sandra. Vem cá, minha querida. Deixa a igreja te conhecer também. Como o pastor vai pregar, eu vou deixar a irmã dar uma palavra com a igreja. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Se não está, vai ficar, você pode ter certeza. Amém? Que a palavra de Deus não volta vazia. O meu cumprimento de boas-vindas para você vai ser o seguinte: abre o seu coração. Eu sei que você tem ouvido, tem sido alimentado com uma palavra poderosa, não é assim? Mas você pode crer que hoje é a noite exatamente que o Senhor marcou, talvez para mexer em alguma coisa dentro da sua vida, no seu histórico, e muito provavelmente alterar o seu destino. Então abre seu coração e creia, amém, na nossa fonte, amém? Meu marido lindo, ele vai ser um instrumento, mas a fonte é Ele, é Deus, o nosso Pai, amém? Não esquece disso, e já fica aí os meus parabéns para vocês. 9 anos é só um pedacinho daquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês, amém? Aproveita que 9 anos é como o gás. Você já percebeu o gás que uma criança tem com 9 anos? Então pensa nisso, amém? Um beijo no seu coração e muito obrigada por nos receber com tanto carinho, amém? Aleluia, boa noite, irmãos. Que bênção, que honra, que privilégio, né? Poder estar aqui com vocês, conhecer essa cidade linda. Eu, amado, eu falei, Sandro, estou me sentindo até um artista, viu? Um vídeo tão bem produzido, eu falei, rapaz, que coisa poderosa. Pastor, eu queria te agradecer, você, sua esposa, toda a sua liderança, por nos permitir, né, chegar até aqui e compartilhar daquilo que Deus tem tratado no nosso coração. Eu estou aqui junto com um amigo querido, um parceiro, pastor Douglas. Eu sei que vocês foram muito abençoados aí com a vida dele. Pastorzão, amo você, sua igreja, seu povo, sua família. Que bênção, irmãos. Irmãos, eu sou um pregador meio esquisito, né? Se alguém já me viu pela internet aí, minhas mensagens são meio esquisitas, mas eu procuro, assim, ser muito autêntico, como foi dito aí no vídeo. E eu queria falar hoje sobre superação com você. Queria falar sobre um pouquinho da minha história, mas para ligar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero também ser obediente àquilo que o pastor falou comigo. Amém? Quero, assim, compartilhar de algumas coisas, mas eu queria orar antes com você, tá bom? Pai querido, nós queremos mais uma vez te dar toda a honra, toda a glória. E Pai, reconhecer a tua soberania, o teu poder sobre cada um de nós. E Pai, nós cremos que nós não vamos sair da mesma forma que entramos. Tua palavra não voltará vazia sem que antes ela cumpra aquilo que ela for designada para fazer. E amado Espírito Santo, mais uma vez nós te pedimos, fique à vontade em nosso meio. Fala conosco que nós vamos te ouvir, nos ensine e nós vamos te obedecer. E Pai, vamos cuidar de te dar toda a honra e toda a glória. Quantos creem e concordam, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu só contar um pouquinho da minha história. Eu não gosto de falar muito da minha história, né? Tem alguns vídeos em alguns lugares que eu preguei, está lá mais completo, mas eu queria só falar um pouquinho, porque eu acredito que de alguma forma você vai ser alcançado por conta do assunto que eu quero falar. Amém? Eu venho de uma família bem pobre mesmo, né? E de uma situação assim bem difícil. E parte da minha história por completo, eu fui descobrir aos 50 anos de idade, né? Quando eu completei 50 anos, eu tenho 52 anos, amém, gente? Quando eu completei 50 anos, minha mãe, ela me procurou para dizer algumas coisas que eu achei que eu já sabia tudo. Mas o início da minha história começa, né? Minha mãe nunca namorou com meu pai, ela não casou com ele. Minha mãe foi num piquenique com meu pai e aconteceu o Zé Roberto. Então eu digo que eu sou obra do acaso, né? E minha mãe depois conheceu de fato o marido dela, que eu achava que era o meu pai, mas que de fato era o meu padrasto, ok? E só que ele, para minha mãe casar com ele, ele disse que minha mãe deveria vir sozinha e não me levar. Isso eu não sabia, minha mãe me contou depois, né? E minha mãe, ela
ela se arrepende muito do que ela fez. Ela me deixou com uma família durante 2 anos, os 2 primeiros anos da minha vida. E depois ela não conseguiu conviver com isso, e ela disse para ele, né, para o meu padrasto, que eu achava que era meu pai: ou você me permite trazer o meu filho, ou então eu vou embora, eu não consigo viver sem ele, né? E eu fui saber disso aos 50 anos de idade. Só que até os 7 anos de idade, o meu padrasto, que eu achava que era meu pai, ele me espancava, né? Ele me amarrava numa bananeira lá e me batia com fio de ferro, e todas as vezes que a minha mãe foi me defender, ele espancava ela também, né? Então a minha mãe descobriu que a forma de eu apanhar menos quando ele chegava bêbado ou drogado era ela me ver apanhar e sem tentar me defender. Então minha mãe teve que lidar com isso durante muito tempo, né? E ele não me dava comida e uma série de outras coisas, arrancava meu cabelo na mão. A gente morava no extremo mesmo da zona leste de São Paulo, numa vida bem difícil, né, na favela. E eu me lembro que aos 7 anos de idade, ele já estava bem complicado, né? Sua vida emocional, para você ter uma ideia, ele tomava diazepam com pinga para poder se controlar, mas ele não teve jeito. Ele teve que, num desses dias, aos meus 7 anos, ele me pegou pela mão, e lá em São Paulo tem muitas aquelas rodovias, os trens, né? E ele me levou para a linha do trem junto com ele. Ele colocou o pescoço num trilho, os pés no outro, e me segurou no meio da linha do trem. E o trem vindo, aquele barulho ensurdecedor, né? Eu consegui, por um milagre, escapar da mão dele, e eu vi ele esquartejado, né? Pescoço para um lado, tronco para o outro, né? E naquele dia, amado, eu quero que você entenda, eu era uma criança. Quando eu vi aquele homem morto, eu falei: graças a Deus eu não vou apanhar mais. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas entenda, por favor, eu era uma criança que estava descobrindo que não ia apanhar mais, porque até os 7 anos eu não tinha saído na rua, nunca tive um brinquedo, meu pai nunca me levou para cortar o cabelo, então eu vivia uma vida de escravo mesmo. E só que quando chega nessa situação, minha mãe tem que escolher ou trabalhar ou cuidar da gente, né? E a minha mãe teve mais 4 filhos com o meu padrasto, né? Que, vou repetir, que eu pensava que era o meu pai. E minha mãe chega numa condição que ela tem que escolher: ou ela ia ficar junto com a gente ia morrer de fome, porque não tinha dinheiro para pagar aluguel, a gente ia ser despejado, uma série de outras coisas, e ela conseguia um trabalho. Só que para ela poder trabalhar, minha mãe não teve outra escolha a não ser nos internar num orfanato. Então, aos 7 anos de idade, eu fui para o orfanato e fiquei lá 6 anos internado. Minha mãe ia nos visitar uma vez por mês. Então, o que eu quero que você entenda aqui: eu não matei, eu não roubei, e fiquei 6 anos internado, que a minha mãe indo me visitar, mas eu tinha 7 anos de idade. O que eu quero que você entenda é que isso, para a minha vida naquele tempo, era muito difícil entender, e eu cheguei a questionar a existência de Deus, né? Porque eu falei: como é que pode isso, uma situação dessa, tão difícil, né? E ver aquela situação, e ver a minha mãe também sofrendo, né? E um dos dias mais difíceis para a gente era o dia da visita, porque quando a minha mãe não podia ir, quando as mães chegavam, né, era um orfanato de 300 e poucas crianças, né? A mãe chega, pega o teu filho e vai para o pátio passar o dia com ele, né? Até às 5 da tarde. Só que quando a sua mãe não vinha, você ficava preso numa sala para você não atrapalhar a visita dos outros. Então, por vezes, minha mãe não ia. Então, quando minha mãe não ia, eu tinha que ficar com os meus irmãos, esperando das 5 horas da tarde, para eles poderem liberar a gente. Só que quando acabava a visita, os meus irmãos estavam chorando, porque minha mãe agora só íamos poder ver ela daqui a um mês. Vocês têm noção o que é isso? Eu era o mais velho, eu tinha 7 anos de idade. Então, essas coisas mexeram demais comigo, né? E chegou o tempo da gente sair do orfanato, né? Quando eu saí do orfanato para ajudar minha mãe, me tornei um catador de lixo, e com muito orgulho vendia papelão, cobre, alumínio, né, essas coisas para ajudar a minha mãe. Me tornei um DJ, fui trabalhar na noite 8 anos, né, como um DJ. Depois me casei com 19 anos, conheci a minha esposa no baile, né, eu tocava e conheci ela no baile, e com 19 anos, né, então eu me casei. A gente tem quantos anos de casado? 34, né? 34 anos de casado. E o sonho dela era ter um filho, né? Mas com 1 ano de casado, eu achei que eu tinha feito uma besteira, e estava arrumando um pretexto para ir embora de casa,
porque eu não queria fazê-la sofrer, eu achei que eu era novo e aquela coisa toda, e eu arrumei coragem num dia de falar com ela: olha, eu preciso falar com você. Ela falou assim: eu também preciso falar com você. Eu falei: então fala você primeiro. Ela falou assim: eu estou grávida. Ela falou assim: o que você tem para falar? Eu falei: nada, eu não tenho nada para falar. Só que, infelizmente, o nosso filho, perto de nascer, faltando alguns dias, né? A médica deu um remédio errado e matou o nosso neném. E aí, a Sandra, a gente não tinha plano médico, não tinha nada. E aí a gente ficou numa situação muito difícil, né? O neném morto na barriga dela, ninguém queria receber ela. Ficou 5 dias, foi isso? 5 dias o neném morto na barriga, tinha 3,6 kg. Quando ainda fizeram ela ganhar parto normal ainda. E aí, assim, irmão, você não tem noção o sofrimento que era, né? Só que a Sandra sempre muito bem resolvida, né? Construiu a casa da mãe dela, se formou, faculdade, e casa comigo e começa a sofrer. Eu falei: rapaz, o problema sou eu. Eu comecei a questionar Deus. Falei: Deus, será que você existe? Né? Eu falei: o sonho dela era ter um filho, agora o nosso filho, né? Quando eu fui visitá-la, o médico me chamou de lado, né? Porque do lado dela tinha uma jovem de quantos anos? 14 anos, que tinha acabado de ganhar o neném. E ela mandou a mãe dela a trazer a cinta dela, porque o neném podia dar, porque ela não queria. E a minha esposa chorando, porque o neném estava morto no necrotério. Eu falei: Deus, que situação é essa? E aí o que acontece? O médico me chama para fora da sala e falou assim: olha, eu tenho 2 coisas para te dizer. Primeira coisa é que a sua mulher não vai poder ter mais neném. Afetou todo o sistema uterino dela. E eu só tinha um nó na garganta, eu não chorava, porque minha infância toda sofrendo, sendo espancado no orfanato. Meu irmão foi molestado lá e pegou AIDS e morreu. Assim, uma série de situações assim, foi um negócio terrível. E aí eu me lembro que ele me chamou e falou isso para mim: olha, sua esposa não vai poder ter mais filho. Falei: tem mais alguma coisa que você quer me falar? Você precisa descer lá no necrotério, pegar o teu filho, ele é um natimorto, né? Ele tem 3,6 kg, precisa registrar e fazer o enterro dele, o velório dele. Eu me lembro que foi a minha mãe e a minha cunhada, nós descemos para o necrotério, e um nó na garganta, sabe, não conseguia chorar e nem falar nada, todo mundo preocupado comigo. E eu me lembro, amado, que quando eu terminei de fazer o enterro do nosso filho Heitor Yuri Monteiro, eu fui na casa dos crentes que me chamavam para ir para a igreja, né? E naquele dia eu tinha pavor, odiava crente. Falei: povo nojento, povo ficar gritando na orelha dos outros, caçar o que fazer, eu brabo com aquele povo, né? E eu falei: não, eu vou na igreja desses crentes. Eu fui lá, bati na porta da casa de um deles, falei: eu quero ir na igreja. Bom, a gente não vai. Eu falei: me dá o endereço. Eu me lembro, amado, que eu fui, tinha um homem lá pregando, parecia que aquele homem sabia a minha vida. E naquele dia ele perguntou quantos queria entregar a vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus. E aí começa a minha trajetória com Deus, né? E eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, eu só não quero ser como alguns crentes que eu conheço. Eu tinha pavor de crente mole, crente chato, né? E uma série de coisas. E sabe, amado, por que eu estou contando tudo isso? Nem para te deixar, sabe, com dó de mim. Muito pelo contrário, eu estou bem resolvido com isso. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus pode te tirar da pressão para a vitória, né? Depende da escolha que você vai fazer para a sua vida. Eu me lembro, amado, que nos períodos mais difíceis da minha vida, quando eu terminei de enterrar meu filho, que eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui orar e eu questionei Deus. Eu falei: Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde você estava quando meu padrasto não me dava comida e eu era espancado? E Deus falou comigo: você não sabe o que está escrito na minha palavra? Ele falou assim: minha palavra diz que nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele falou assim: quem era aquela mulher negra, uma senhora negra, Dona Pedrina, que ela sabia que o meu padrasto me espancava e não me dava comida? Ela era uma catadora de lixo também, né? E ela vinha no final da tarde escondida me dar comida. E Deus falou assim: quem que você acha que era aquela mulher naquela etapa da sua vida? No orfanato, quando eu estava internado, que molestavam as crianças e batiam nas crianças, tinha uma freira chamada Irmã Alda. Ela sabia o que faziam lá. E ela me adotou como filho dela. O sonho dela era ter um filho. E ela falou assim: eu não vou deixar ninguém fazer nada com você. E Deus falou comigo: quem que você acha que era aquela mulher na etapa da sua vida? Sabe, amado, quando a gente não tinha um plano médico para a Sandra internar, fazer todas as coisas, uma senhora chamada Dona Anita, ela nos acolheu como filhos.
E Deus perguntou: quem você acha que era aquela mulher naquela etapa da sua vida? Então, amado, quando eu olho para trás hoje, eu não tenho um pesar. Muito pelo contrário. Porque eu consigo enxergar Deus em cada etapa da minha vida. E outra coisa que eu quero que você entenda: Deus não tinha prazer nenhum no que eu estava vivendo, mas foram as escolhas que os meus pais fizeram. E eu estava submetido àquilo. Agora, o que eu quero que você entenda é que você pode viver uma vida poderosa se você decidir pela palavra e não viver na vida de uma forma melancólica, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu nasci numa família pobre. Amado, eu vou te dizer, eu passei fome, né? Quando nós nos casamos, nós vivemos uma vida muito difícil. A gente morou numa casa que a gente achava que era uma grande bênção, porque o pastor nos deixou morar numa casa, e eu nunca entendi porquê, né? E até o dia que a gente foi morar, o primeiro dia que choveu, a água entrou aqui dentro de casa. E lá tinha rato de todo tamanho, e a parede ficava forrada de barata. Só que na minha cabeça e a mentalidade que eu tinha, era uma grande bênção não pagar aluguel, mesmo que eu morasse na enchente e no meio dos ratos da barata. Isso é o quê? Uma mentalidade de pobreza. Amém? Eu não sei se você já percebeu, tem gente que vai alugar uma casa, que ele vai morar, ele fica procurando casa barata, ele vai pagar para morar e mora mal. Já viu isso? Lá em São Paulo tem muito disso. Aqui no Rio das Ostras não tem, não. Mas lá em São Paulo tem. O cara vai pagar para morar, é ele que vai morar, e ele paga para morar mal porque quer pagar barato. Vocês não acham estranho isso? Mas era a mentalidade que eu tinha. Então eu estava fadado a viver uma vida miserável, por conta de toda a minha história. Mas um dia essa palavra mudou a minha vida. Eu me lembro de ouvir um homem de Deus chamado Harold Leroy Bud Wright pregando Isaías 1,19. Se quiserdes, é condicional, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então é uma escolha que você faz de viver bem. Porque o preço que Jesus pagou foi para todo mundo. Amém? E eu quero começar a minha história com você aqui. Eu quero falar sobre superação. E eu quero falar aonde são forjados os valentes. Sabe, vocês estão aqui vivendo 9 anos, né, de aniversário. Sabe, amado, vocês estão no início de uma jornada poderosa. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? Eu tenho visto o que Deus tem feito aqui. Que coisa poderosa, amado. O tamanho dessa área aqui e daquilo que Deus tem como proposta para a vida de vocês. Agora, deixa eu te dizer, o que Deus precisa? Deus não vai contar com os melancólicos da vida. Amém? Deus precisa de pessoas que vão se superar. Amém? Eu quero começar a minha palavra com você com uma frase de um grande homem de Deus chamado Billy Graham. E ele disse algo que marcou a minha vida. Ele disse assim: olha, nosso mundo está obcecado por sucesso. E ele pergunta: mas como Deus define sucesso? E ele responde: o sucesso aos olhos de Deus é fidelidade ao chamado. Eu vou repetir: o sucesso aos olhos de Deus é fidelidade ao chamado. Cada um que está sentado aqui, amado, você tem um chamado. Amém? Cada um aqui, lembra? Quando você lê o profeta Jeremias, você vai ver que antes que fosse formado no ventre materno, eu te conhecia. Antes que saísse pela madre, a Bíblia diz, no caso de Jeremias, te consagrei profeta. O que Deus te chamou para ser é antes do ventre. Você não estuda para ser um pastor, para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista. Você tem um chamado antes do ventre. Então qual é a coisa mais importante que Deus tem para a sua vida? O que Ele te chamou para ser? Você precisa entender isso. Amém? Por que eu penso que isso é sério? Porque, amado, um dia eu e você vamos estar diante do Senhor. Quando se lembra o que o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios? Que nós vamos estar perante o tribunal de Cristo para dar conta de tudo que fizemos por meio desse corpo. Quando se lembra disso? Só que o padrão do julgamento de Deus nesse dia não é pelo que você está fazendo, é pelo que Ele te chamou para fazer. E a minha pergunta é: o que Ele te chamou para fazer? Muitas pessoas não sabem. Fizeram essa pergunta para João Batista: quem é você? Quando se lembra disso? Ele poderia ter respondido, né, eu sou o Cristo, mas ele disse, eu não sou o Cristo. Ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele foi chamado para fazer e aonde ele deveria estar. Ele foi chamado para o deserto, ele foi chamado para habilitar um povo que andasse no espírito e no poder de Elias, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você está aqui comigo?
Amém? E foi chamado para o deserto. Só que deserto não é um lugar de escassez, não é um lugar de falta. Deserto é um lugar ou um estágio da vida de todo homem e mulher de Deus, que Deus vai permitir que você passe para você aprender a ser dependente de Deus. Porque o que Deus tem para você, você precisa entender algumas coisas. E eu quero te falar sobre isso, né? Porque a maioria das pessoas, amados, dos nossos dias, elas têm a ideia, né, de ser talentoso, de desfrutar de um chamado poderoso, né, de desfrutar de capacidade de fazer algo grande e relevante. Todos nós temos esse desejo no coração, porque foi Deus quem colocou isso em nós. Agora, o que precisamos entender é o quê? Que vai existir processos que são necessários, né? E são processos de refinamentos, né? Na vida e no ministério que Deus propôs a cada um de nós. Nós precisamos entender, amado, que para o chamado que Deus tem para a sua vida, Deus vai estabelecer o quê? Processos. Quando eu olho para a minha vida, parece que Deus me abandonou na minha infância. Mas, amado, hoje eu entendo claramente o que Deus permitiu que eu passasse na minha infância, para que eu pudesse, amado, né, fazer o que eu estou fazendo hoje. Sabe, amado, o que eu quero que você entenda, o chamado que você tem está proposto para você também um treinamento. Amém? Quando você vai ver um oficial do exército, né, você vai ver que o treinamento para um oficial é muito diferente para quem só entra por entrar. Amém? Você está aqui comigo? Eu tenho um genro, ele é oficial do exército. Eu me lembro, ele foi 1 ano de SPSEX, 5 anos de AMAN, para depois se tornar um oficial do exército. Né? E agora, por último, foi fazer guerra na selva, 3 meses no meio do mato, sofrendo mesmo, né? Mas é o que ele gosta, né? Patente, isso e aquilo. Então, alguém que quer crescer, tanto na sua vida profissional, né, precisa saber que vai precisar dos processos da vida. Você está aqui comigo ou não? Amém. Sabe, amado, nós como pais, eu quero que você entenda, todo mundo quer. Eu errei em algumas coisas com os nossos filhos, porque eu sofri tanto na minha infância, eu passei por tantas dificuldades, que eu coloquei algo no meu coração: eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Quantos já pensaram isso? E, amado, isso é um pensamento maravilhoso. Só que, amado, eu vou te dizer, tempos difíceis geraram homens fortes. E homens fortes geraram tempos fáceis. Só que tempos fáceis geraram homens fracos. Você está aqui comigo ou não? Então, se você não tomar cuidado, você vai querer preservar tanto o teu filho ou tua liderança, que você vai ter uma pessoa fraca no ministério. Hoje, né, a gente percebe o quê? Né, essa geração que nós estamos vendo é uma geração que, o que eles querem ganhar dinheiro fácil, né? Eles seguem todo mundo, mas ninguém segue eles. Já viu isso ou não? Quando já viu isso? Não é? As pessoas agora, não, eu quero ser influencer. Por que influencer? Não faz nada. Né? Quer ganhar dinheiro fácil. Deixa eu te dizer, amado, não foi assim que Deus falou que você vai prosperar. Não é assim, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, né? Então eu penso que a gente tem que rever algumas coisas, alguns conceitos na nossa vida. E eu quero tratar algumas coisas que eu acredito que vai te abençoar demais. E eu penso, amado, que superação é marca dos da fé. Tem alguém da fé aqui? Amém. Glória a Deus. Então, é preciso entender que o treinamento para o ministério não é uma opção, é uma necessidade. Sabe, amado, Deus chamou vocês para fazer algo grande aqui nessa região. Amém. Eu creio de todo o meu coração. Por isso vai ser necessário o quê? Refinamento, processos. Agora, isso parece ruim, eu vou te dizer muito pelo contrário. Porque, amado, é nos extremos da vida que a gente vai conhecer as pessoas. Amém? É bem claro isso, né? Então, agora será difícil realizar bem o que Deus espera de cada um de nós, se nós não nos prepararmos. Eu fico pensando, amado, né? Eu vou usar minha vida como exemplo. Vamos dizer, amado, que durante toda a minha vida, né? Deus me chamou para ser um apóstolo e eu agora decido ser um grande empresário. E como um grande empresário eu tive muito sucesso. Né? Como empresário ajudei muitas igrejas, sustentei missionários, fiz uma série de coisas para muitas pessoas enquanto eu vivi. Só que um dia eu vou estar diante do Senhor para dar conta, né? Porque a Bíblia diz que a uns ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 talentos e a outro 1.
Mas a Bíblia diz segundo a sua capacidade. Repita assim comigo: segundo a sua capacidade. Então o que significa isso? Que não vai ter desculpa no dia do acerto de contas. Porque o que recebeu 5 multiplicou para mais 5, o que recebeu 2 para mais 2, o que recebeu 1, o que ele fez? Sabendo que tu és homem severo, que colhe onde plantou, enterrei. Esse camarada não conhecia o caráter de Deus. Enterrou, só que tem o dia do acerto de contas, que é o que eu e você vamos fazer também. O que recebeu 5 e multiplicou para mais 5, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Da mesma forma que recebeu 2, agora o que recebeu 1, servo mau e negligente. O que está preparado para você é choro e ranger de dentes. E eu te pergunto, amado, qual é o teu chamado? O que Deus te chamou para fazer? Muitas pessoas não sabem, mas querem Deus operando na vida delas. Você nasceu com um fim bem distinto. Você tem um propósito bem definido. Agora a minha pergunta é: qual é o teu chamado? Porque é disso que você vai dar conta, porque o padrão do julgamento de Deus não é pelo que você está fazendo, é pelo que Ele te chamou para fazer. Eu quero que você entenda, amado, as minhas mensagens ela tem esse teor de confronto, mas não é afronta, é confronto, e quem confronta é a palavra. Amém? Mas por quê? Para tirar de você o melhor que você tem. Amém. Porque, amado, enquanto eu vivi, sabe, numa época da nossa vida, por a gente não ter as coisas, eu fazia cara de coitado, né? Quando eu me converti, eu ia para a igreja, os outros me davam cesta básica, isso e aquilo, e graças a Deus por essas pessoas. Mas sabe o que me tirou da miséria, do espírito de pobreza? Foi um homem de Deus que enfiou o dedo na minha cara. Ele disse assim: toma vergonha na cara, rapaz. Porque enquanto eu encontrei pessoas para sustentar minha incredulidade, me dando cesta básica e dinheiro quando eu não tinha, eu não tomei vergonha na cara. Porque o que vai tirar pessoas da pobreza, amado, não é dinheiro, não é cesta básica. Por favor, me entenda, me ame agora, tá bom? Jesus disse que é o evangelho que é o poder de Deus. Se quer tirar alguém da pobreza, é o evangelho. Quando se lembra, João Batista no final do seu ministério, ele estava preso, ele questiona o ministério de Jesus, e ele manda os seus discípulos até Jesus, perguntando para ele: Senhor, será que era você mesmo que era para vir? Jesus manda uma resposta para os discípulos de João Batista. E o que ele fala? Olha, diga a João que os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres não é dado cesta básica, é anunciado o evangelho. Você está aqui comigo? E quem é que está falando com você? Alguém que passou por isso. Mas um dia eu encontrei alguém, o nome dele é Herênio Ramiro. Eu fui pregar numa conferência, ele era um dos pregadores, e eu não conhecia essa palavra, e quando eu cheguei lá, eu vi aquele homem pregando, eu falei: será que tem esse versículo na Bíblia? E aí depois ele foi orar, uma criança foi curada instantaneamente lá. Eu falei: meu Deus, vou ganhar moral com esse camarada na hora do almoço, né? Era um acampamento. Quando eu cheguei na hora do almoço, eu falei: prazer, tudo bem? Eu falei: rapaz, sou capaz de tudo por Jesus. Ele: mentiroso. Eu falei: eu estou falando sério. Ele: continua mentindo. Se fosse homem, e se fosse sério, sua família não estava pagando pelos teus erros. Eu tive vontade de dar um murro nele, mas não ia dar para mim, o bicho era muito forte, muito alto, eu ia tomar outra surra, né? Só que, amado, foi a melhor mensagem que eu ouvi na minha vida. Eu encontrei alguém sério para falar o que eu precisava ouvir, não o que eu queria ouvir. Amém? Você está aqui comigo? Por isso que eu digo que a vida de fé, amado, não é uma vida de facilidade, é uma vida de possibilidade. Amém? Você está aqui comigo? Por isso, processos e estações serão estabelecidos para mim e para você, amém, como filhos de Deus. E quando, eu quero que você entenda, quando nós estamos para viver o maior milagre da nossa vida, pode ser que vamos viver talvez a maior oposição. Eu não sei se você já percebeu isso. Quando você está para viver o maior milagre da sua vida, fique certo que você vai viver talvez a sua maior oposição. Amém? Por isso precisamos fazer o quê? Colocar os nossos olhos na palavra de Deus. E sermos dirigidos pelos ensinos, né? E também pelos exemplos que a palavra faz e traz de homens de Deus que ao longo da história se fortaleceram em tempos de grande oposição. Só que geralmente, amado, não é o caso de vocês. Pessoas não querem passar por oposição, pessoas não querem passar por tempos de privação. Mas Jesus foi levado ao deserto, não é verdade?
Paulo passou 14 anos separado em um lugar. Paulo foi preso muitas vezes, perigo, nudez, uma série de coisas. Você vai ver Josué passando pelo deserto, você vai ver Moisés passando pelo deserto. Só você que não quer. E como eu disse, deserto não é um lugar de falta, nem um lugar de escassez. É um lugar de provisão diária e aprender a ser dependente de Deus. Porque como é que Deus vai trazer para você a terra prometida se você não aprendeu a ser fiel na porção diária? Você está aqui comigo, irmãos? É muito sério entender isso. Agora, então, o que qualifica as pessoas, né? A minha ou a sua vida não é a presença ou a ausência de dificuldades ou pressões, né? Ou ataques que se levantam contra nós. E sim como elas lidam com essas dificuldades inevitáveis da vida. Quem é que não passou por dificuldades? Sabe, amado, quando você lê o livro de Efésios, né, capítulo 6, do verso 10 em diante, você vai ver lá embaixo, no versículo 14, falando que o dia mau vai chegar para todo mundo. Agora, o segredo é como ele te encontra e aonde ele te encontra. Amém? Porque o dia mau vai bater na porta de todo mundo. Agora, o segredo é como te encontra e aonde te encontra. Agora, se na jornada da tua vida cristã você fez a escolha de viver uma vida melancólica, o dia mau vai fazer um estrago na sua vida. Porque quando você vai estudar a palavra, em nenhum momento a oposição é para te parar, muito pelo contrário, é para te fortalecer e te tornar autoridade naquilo. Amém? Você está aqui comigo mesmo? Então eu tenho entendido que na luta contra os desafios que se levantam contra nós, o importante é você guardar firme a tua fé na palavra de Deus e sair de cada situação mais forte, né? E com maior autoridade no assunto. Eu tenho certeza, amado, que cada um aqui tem talvez alguma área de oposição, alguma área da sua vida que você está lidando com ela e que você não conseguiu vencer ainda. Amém? Cada um aqui. Nós precisamos entender isso. E outra coisa que você precisa entender, amado, que parte do seu destino alguém está carregando. Amém? Nós precisamos uns dos outros. O que você carrega eu preciso. E talvez o que eu carrego você precisa. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que Deus nos colocou na igreja, plantados, porque nós precisamos uns dos outros. Amém, irmãos? E eu estou convencido de que Deus pode usar, presta atenção nisso, o peso que lhe esmaga a alma para criar o produto mais seleto que Ele tem preparado para você. Claro, se você o permitir. Então aquele tipo de pressão, aquele tipo de oposição que se levanta contra você, Deus pode usar isso para tirar de você o melhor que você tem. Se você não desistir e não parar. Amém? Então, com base nisso, são os processos, né? E as estações que nos fortalecem para o que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém? Por exemplo, eu vou citar uns textos, não precisa abrir. Amém? Quando a gente lê 1 Pedro capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Você não acha interessante essa palavra surge? Porque todo mundo está querendo correr, mas ele aparece do nada. Você não está aqui comigo? Que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, agora presta atenção, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Eu vou ler de novo porque eu quero que caia isso no seu coração. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Olha o que ele diz: pelo contrário, o que é para você fazer? Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Você está aqui comigo? Ele está dizendo, não estranho quando se levantar oposição. Por isso que eu estou dizendo que quando você está diante do seu maior milagre, do seu maior desafio, pode ser que você sofra a sua maior oposição. Agora, isso não é para te parar. Amém? De maneira nenhuma. Quando a gente vê Tiago capítulo 1, verso 2, olha o que a Bíblia diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias... Amadas, pessoas querem arriscar esse versículo da Bíblia. Ninguém quer passar por isso. Mas a Bíblia está dizendo que eu vou passar e não é uma só, e diz como é que eu tenho que passar. Fala assim, com alegria.
Mas não é o caso de vocês. Lá na minha região, quando vem pressão, o povo fica mal. Aí procura o pastor, ora por mim, pastor, eu não aguento isso, pastor, está difícil, pastor isso, pastor aquilo. Eu não deixo ninguém depender de mim. Eu vai tomar vergonha na cara e vai orar, resolva a sua vida. Esse sou eu, tá bom? Não deixo ninguém dependente de mim. Falei, se eu pude resolver, você pode resolver também, só toma vergonha na cara. Falei, não foi nada fácil para mim, que onda que agora quer se escorar em mim? É simples assim. Tomei bambuzada a vida toda e agora o camarada quer vir se escorar. Ah, me ajuda. Ah, para cima de mim, não. Sabe, amado, só sofre quem quer eu descobrir. Olha aí, tá vendo? Diminuiu os amém. Só sofre quem quer, amado. Porque o dia que você fazer a escolha que você vai se tornar um vencedor, sua vida muda. É uma escolha que você faz. A vida do homem e da mulher de Deus é feita de escolha. O que você está vivendo hoje foi a escolha que você fez lá atrás. O que você vai ver no futuro é a escolha que você faz hoje. Amém? Agora, para o que Deus te chamou, você precisa entender, existem processos e estações. E às vezes são um processo de refinamento. Mas ninguém quer passar, mas vai passar. Sabe, amado, tem um homem de Deus que eu gosto demais, chamado T.D. Jakes. Ele tem um livro que me abençoou demais. Da pressão ao propósito. Olha o título. Da pressão ao propósito. E quando ele escreve esse livro, ele está vivendo o maior desafio do seu ministério. Ele é levantado agora como conselheiro de presidentes ao redor do mundo, sendo um homem usado para vários milagres ao redor do planeta, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E a mãe dele, que era o seu porto seguro, agora, adquire câncer, e ele foi usado para curar muitas pessoas de câncer, foi usado para levantar vários ministérios, uma série de coisas, e agora ele tem nos braços dele a mãe dele morrendo de câncer, e o dom que operou na vida dele para muitas pessoas, não opera para a mãe dele, e ela morre nos braços dele de câncer. Isso foi muito difícil para ele, e ele vivendo o luto ainda da sua mãe, a sua filha de 13 anos procura ele, para dizer que estava grávida de um homem da igreja. 13 anos. E o diabo pulou no ouvido dele e falou assim, eu vou acabar com a sua vida. E aí foi quando Deus trata com ele, da pressão ao propósito. Então, amado, não importa o que se levantou contra você, é como você vai lidar com isso que é importante. Amém? Você está aqui comigo? É como você lida com isso. E ele diz algo nesse livro. Ele diz assim, quando os problemas chegam, às vezes de forma repentina em nossa vida, ao ponto de ficarmos sem saber o que fazer, e percebemos um aumento de quantidade de esterco, já vou te dizer o que é esterco, depositado em nós, fique atento, trata-se de um sinal do Senhor, para que examinemos com cuidado áreas da nossa vida, em que o nosso crescimento pode estar estagnado. O que o viticultor vai fazer? O viticultor vai aplicar uma quantidade extra de adubo à planta que teima em não crescer. Então pode ser que áreas da sua vida que você não está crescendo, Deus vai permitir uma quantidade de esterco. Porque Ele precisa do que você carrega para as pessoas. Então Ele vai permitir algumas coisas. Alô, você está aqui comigo ou quer ir embora já? No final a gente canta parabéns, fica tranquilo. Então a vida e o ministério de nosso amado mestre, Jesus nos ensina a respeito disso, nos ensina que provas e tribulações e problemas que se levantam contra nós vai nos levar a produzir as melhores colheitas. Ele sabe que o tempo, localização, cultivo e até sofrimento lhe servem ao seu propósito singular. Quantos, amados, sabe, as pessoas, eu não quero sofrer, eu quero viver uma vida sem sofrimento, uma vida, aleluia, quieta, sossegada, eu quero uma rede de água de coco e uvas verdes. Seria um absurdo, então, em relação a Paulo, em relação a Jesus. Você concorda comigo ou não? Eu não estou dizendo, amado, que você tem que sofrer. Eu não estou dizendo, amado, que você tem que padecer necessidade de passar pelo que eu passei. O que eu estou dizendo, amado, que para o que Deus te chamou para fazer, existem processos e estações. E às vezes, dependendo do que Deus te chamou para fazer, o treinamento para você vai ser mais duro. Amém? Talvez essa pressão toda que você está passando é por algo grande que Deus quer que você faça.
Amém, irmão? Você está aqui comigo? Precisamos entender isso. Então, por que é importante? Porque tempo de poda, você precisa entender, não é ruim, é para que se dê mais fruto. Jesus, quando ele foi para a cruz, o que estava acontecendo com ele? Ele estava sendo podado. Amém? Mas por quê? Para que alcançasse eu e você. Amém, irmão? Você está aqui comigo mesmo? Então, se o nosso Mestre Jesus se deu a tanto trabalho para nos fazer crescer e nos ajudar a produzir fruto, porque às vezes nos consideramos incapazes de lidar com os problemas que cruzam o nosso caminho, com a permissão dele. Será que, amado, Jesus não queria nos ensinar a respeito dessas coisas? Sabe por que eu digo isso, amado? Porque achamos que qualquer ocorrência, né, de privação, de dor na nossa vida, já viu algumas pessoas, parece que é o fim de tudo. Já viu isso? Não aguento mais, cansei, estou na igreja esse tempo todo, nada está acontecendo na minha vida. Como nada está acontecendo na sua vida? Você não nasceu de novo? O maior milagre que você pode receber é o novo nascimento, que você foi tirado do império das trevas para o reino da luz. Esse é o maior milagre, o poder da ressurreição. Amém, irmãos? Então, precisamos entender isso, né? Na verdade, o que nós precisamos entender é que o nosso inimigo espiritual, o próprio diabo Satanás, ele adora sabotar o quê? A nossa fé em Deus e em seus planos para a nossa vida, com algumas perguntas do tipo, não sei se você já viu esse tipo de alguém falar sobre isso, ou se talvez você mesmo, né? Como é possível que Deus saiba o que está acontecendo comigo e eu continuo ainda doente? Por que eu estou passando por isso? Já viu alguém falando sobre isso? Aqui eu acho que não tem, né? Se Deus é todo poderoso, Ele poderia ter impedido essa situação, né? Já viu lá em Guará as pessoas falam isso, né? Se esses pensamentos já lhe passaram a cabeça, fica tranquilo, você não está só não. Amém? O que precisamos é confiar de todo o nosso coração que alguma coisa nesse tempo está em crescimento. Amém? Você está aqui comigo? Alguma coisa está sendo gerada no reino do Espírito que provavelmente nós não estamos chegando. Amém? Por que eu digo isso, amado? Porque quando você lê o profeta Jeremias, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. A gente acha que sabe, né, da nossa vida, já viu isso ou não? Mas o que Deus diz, rapaz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim: Deus é quem sabe. Amém? Sabe, amado, a Bíblia diz que o homem ele pode fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor. Ele diz: eu é que sei que planos têm a vosso respeito, né? Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Agora o processo e o caminho não é você que determina, não, é Ele. Amém? Você está aqui comigo? Por isso é importante a gente entender isso. Nosso Pai Celestial, eu quero que você entenda isso, Ele gosta, sabe do quê? De reviravolta. Quando o diabo acha que está te parando, Deus entra em ação. E amado, eu creio de todo o meu coração que tem algo acontecendo aqui. Que eu vim com uma mensagem bem específica para a tua vida e para essa igreja. Vai haver uma reviravolta. Algo extraordinário está em manifestação nessa igreja, pastor. Vai ser sobrenatural. Se ele fez lá atrás, ele vai fazer de novo. Pega o que eu estou te falando. Você que está aqui também, não importa o que aconteceu, não importa o que se levantou contra a sua vida, tem algo fresco do céu se manifestando para você. Se prepare para algo grande. Você está numa atmosfera de coisas grandes, coisas poderosas. Nós estamos no ambiente certo. Amém, irmãos? Não é maravilhoso saber disso? Então nosso Pai Celestial gosta de reviravolta. Eu não sei se você se lembra, Davi é levantado por Deus porque Saul tinha errado. Quanto se lembra disso? Amém? Saul errou, ele não estava mais preocupado com Deus, começou tão certo, mas no meio do caminho se perde, né? E Davi servia ele e era o melhor amigo do seu filho. Quanto se lembra disso? Né? E agora o que acontece? Davi agora está fugindo de Saul, porque Saul quer matá-lo. Você não acha interessante agora? Né? Davi servia aquele homem de Deus, e agora Saul quer matá-lo, e Davi fugindo, o que acontece? Ele vai se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. Como se lembra dessa história?
fugindo de Saul. Ele achando que está fugindo, amado, ele estava indo se encontrar com o seu destino. Aleluia. Pô, eu vou te mostrar isso, amado. Sabe, a caverna de Adulão é um desses processos de reviravolta na vida de valentes. Abra comigo 1 Samuel capítulo 22. Davi vai se esconder em Adulão, né? Olha só o que a Bíblia diz. 1 Samuel capítulo 22 e verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Verso 2, presta atenção, grifa isso. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam, olha só, em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E a Bíblia diz que ele se pôs chefe sobre eles, e eram com eles uns 400 homens. Davi, fugindo de Saul, vai se esconder numa caverna, e aí agora ele acha que está fugindo. Aí quem está vindo atrás dele? A escória da sociedade. Os endividados, os que estavam em aperto e os amargurados de espírito. 400, pastor, olha que qualidade de ovelha, 400 ovelhas, olha que bênção. Endividados, em aperto, né? Amargurados de espírito. Rapaz, Davi fugindo e Deus manda 400 para ele. Você não acha interessante? A pressão de Torá, Davi, Saul querendo matar ele, e Deus falou assim, rapaz, eu vou usar essa pressão aí. Meu Deus do céu, você tem que pegar isso, gente. Você não acha interessante? Né? Maravilhoso. O que eu acho interessante, olha a qualidade da igreja, só os tampa. Os que achavam em aperto, os endividados, amargurados de espírito. E a Bíblia diz que eram uns 400. Começou uma igreja boa, 400 arrebentados. Davi fugindo com medo e 400 homens vão atrás dele. Só os tampa de crush. Amém? Agora o que eu acho interessante é que Deus faz questão de colocar o nome desses camaradas no livro. Porque esses 400 que estavam em aperto, endividados e amargurados de espírito, se tornam os valentes de Davi. Agora, o que eu quero saber, que processo é esse que Deus usa para pegar 400 homens que estavam em aperto, endividados e amargurados de espírito, se tornar os valentes de Davi, ao ponto de dar a vida por Davi. Por isso que, amado, que eu quero que você entenda que aonde são forjados os valentes. Por isso que não importa como é que você chegou aqui. Aleluia! Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Esse pode ser o culto que vai mudar a sua história. Uma palavra vinda de Deus pode mudar o curso da sua vida e ministério para sempre, irmãos. Amém? Agora, o que eu acho interessante é que Deus faz questão de deixar registrado o nome dessas pessoas que romperam. Agora você vai ver que Deus não faz questão nenhuma de colocar o nome daqueles que não romperam. E aí você precisa saber qual vai ser a lista que você vai estar o seu nome. Amém? Aleluia! 2 Samuel capítulo 23, verso 8, a Bíblia vai falar sobre os valentes de Davi. E lembra quem eram os valentes? Os que estavam em aperto, os amargurados de espírito e qual? E os endividados. Amém? São esses os nomes dos valentes de Davi. Só nome top. Você pode escolher para botar no filho. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Presta atenção. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Imagina, pastor, chegar alguém aqui endividado, que ninguém dá valor nenhum por ele, só por causa do que o Senhor carrega, esse homem se torna aquele que vai atingir 800. Então eu fico imaginando, quando entra alguém na igreja, eu falei, quem será que está entrando? Aleluia. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Amém? A Bíblia diz que esse camarada, só esse, feriu 800. Só um. Mas lembra quem eles eram, a igreja deles? Apertado, endividado e amargurado de espírito.
Você precisa decidir como é que você vai sair daqui hoje. Amém, irmãos? Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus. Presta atenção, até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Esse camarada, Deus usou para fazer isso. E eu creio que essas pessoas estão aqui. Quando a gente olha para 2 Crônicas 12, a Bíblia vai falar sobre esses camaradas também. São esses os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, que eram dos valentes que ajudavam em guerra. Verso 2: tinha por arma o arco e o usavam tanto na mão direita como da esquerda. Eles eram bons tanto com a direita como a esquerda, em arremessar pedras com fundas, e atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. O verso 8 desse mesmo capítulo, falando deles, diz assim: dos gaditas passaram para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto, olha esse camarada, que era endividado, apertado e daquele jeito todo, como é que eles se tornaram? Seu rosto era como de leões, e eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Olha como é que se transformaram. O verso 15 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz: são esses os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto do Oriente como do Ocidente. 16, também vieram alguns dos filhos de Benjamim e Judá a Davi. Ele chama o quê? A fortaleza, E a Bíblia diz: Davi lhes saiu ao encontro, ele lhes falou dizendo: se vocês vêm a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nosso Pai o veja e os repreenda. O que eu quero que você entenda, amado, que depois Davi faz esses camaradas, porque ele falou assim: não, Davi, nós viemos para te ajudar. E Davi faz deles capitães. Você está aqui comigo? Era essas pessoas. Agora, eu escrevi algumas coisas aqui. Essa seleta guarda pessoal de Davi era formada por homens valentes, A tropa de elite deles, quando a gente vai estudar a história, eles tinham habilidades bélicas, das mais avançadas da época. Eles eram hábeis no uso do arco e flecha. Eles usavam a mão direita e a esquerda para atirar pedras, Soldados com essas técnicas, no tempo dos juízes, está lá em Juízes 20, 16, isso depois você pode ver, no período dos juízes, eles eram capazes de acertar um fio de cabelo sem nunca errar, tanto com a direita como com a esquerda. Sabe, amado, eu creio que isso está no nosso meio. Sabe, você está tão inspirado e cheio do Espírito, ao ponto de você fazer coisas certas, sendo guiado pelo Espírito, e não errar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? A Bíblia deixa isso bem claro, eles tinham uma resistência incomum nas batalhas. Quando lutava, mesmo cansado, olha o que a Bíblia diz: não soltava as suas armas, ficavam com a mão apegada à espada, até tombar o último inimigo. Não são daqueles que retrocedem, são daqueles que avançam. Enquanto não terminar, a gente não para, não. Tem que ser assim, meu irmão. Amém? Tem que ser assim. Sabe, não dá para ficar mal porque alguma pressão se levantou. Se levantou, vai ter que ir embora. O que você não pode é parar. Vocês estão com o desafio aqui de levantar um prédio. Deixa eu te dizer, amado, vai ser fácil. O que Deus precisa, só que você não desiste. Se Ele pode dar esse prédio, você acha que Ele não pode fazer o restante? Vai ser sobrenatural. Então, por isso que eu digo que tempo de preparação não é tempo perdido. Não podemos parar, amado, quando na verdade Deus quer usar aquilo que se levanta contra nós para nos fortalecer e nos fazer valente em meio ao caos ou uma situação adversa. Não dá para parar quando a pressão se levanta de maneira nenhuma. Deus vai usar aquilo que se levanta para nos fortalecer e nos tornar fortes, amado. Sabe, amado, o que me fez crescer não foram os meus acertos, foram os meus erros. Só que tem uma coisa, eu falei, não erro mais. Eu prometi algo para o meu pastor Eliezer.
quando ele me enviou para Guaratinguetá. Eu falei, pastor, eu não vou prometer que não vou errar. Mas eu vou te prometer uma coisa, eu não vou errar nas mesmas coisas. Amém? Você está aqui comigo? Agora, no caso desses valentes de Davi, quem eram esses? Né? Mas quem realmente eram esses gladiadores israelitas, né? Que a Bíblia diz, os livros de história falam muito sobre eles. E a vida deles nos inspira demais. Quais são as suas origens, né? Das épicas batalhas davídicas, né? Foram sempre vencedores e colecionadores de troféu? Será que nunca tiveram medo, fraquezas, dificuldades? Onde, como e por quem foram forjados, né? Para alcançar então grandes vitórias e proezas ao ponto de serem lembrados nos anais sagrados, né? Da galeria dos heróis guerreiros em Israel. Enfim, quais são as suas origens, né? Onde nasceram esses valentes? Eu quero que você entenda isso, porque isso precisa falar comigo e com você. Por isso que eu quero te dizer uma coisa, escreva o que eu vou te dizer, ó. Não se forja um valente nas brisas suaves das campinas melancólicas da vida. Sabe, amado, você não vai crescer mal, para baixo. Eu não estou bem hoje, não está bem hoje, fica. Você não é um pedaço de bife andando em Rio das Ostras. Você não é uma carne, você é um espírito. Amém? Você não é a sua alma que tem que determinar as suas ações. Você é um espírito. Você não vive pelo que você vê e sente. Você vive pelo que você crê. Amém, irmãos? Não tem que fazer a escolha por ficar mal, porque se ficasse mal resolvesse, tua vida estava resolvida. Amém? Você está aqui comigo? Precisamos, sabe, amado, a gente precisa entender que o evangelho é pressão mesmo. Vai olhar a vida de Paulo, vai olhar a vida de Jesus, vai olhar a vida de Pedro, vai olhar a vida dos profetas. Aí a gente agora quer só, aleluia, vamos adorar a mão e acabar o culto, vamos embora. Vamos embora coisa nenhuma, vamos fazer as coisas acontecer. Amém, irmãos? Tem que ser assim. Porque senão, amado, não faz nem sentido você estar aqui nesse mundo. Vai embora se não quer problema nenhum no final do culto, a gente pode orar por você. Você vai embora hoje. Ué, vamos resolver esse problema. Ai, pastor, eu não quero passar por pressão nenhuma. Tá bom, não quer mais o quê? Eu não quero mais assim passar por situação nenhuma, eu quero paz. Falei, ok, final do culto a gente resolve isso. Vamos orar, você vai embora para o céu hoje. Porque aqui a gente está atrás de frouxo, não. Amém, irmãos? Olha para a minha vida, amado, eu podia ter feito a escolha de ficar com raiva de Deus. Poderia ter ficado com raiva do meu padrasto, com raiva da minha mãe, uma raiva de uma série de coisas. Meu filho morreu, passei fome, passei necessidade. Fui internado 6 anos no orfanato, espancado até os 7 anos. Passei necessidade e fome mesmo. Agora, as pessoas, eu estou sofrendo. Não vem falar de sofrimento comigo, não. Vai para lá, vem com graça para cima de mim, não. Quer falar de sofrimento, eu posso te ensinar. Sou PhD nisso. Morei com rato e barata, matei rato de tudo que foi jeito. Porque quando entrava enchente dentro de casa, eles ficavam boiando na água. E a água, quando entrava, ela não vinha pela porta, ela voltava pelo vaso sanitário. Sabe o que entrava junto? Aqui, ó, dentro de casa. Aí você vem falar de sofrimento para mim? E ele não sabe o que eu estou passando. Você sabe o que eu passei ou não? Poderia ter feito a escolha de ficar melancólico igual você. Com essa vida sem sentido. E sendo uma vergonha para o evangelho. Amém, irmãos? E parece, né, agressividade. Não é agressividade. É que essa vidinha mais ou menos não está mudando a sua. E nem está afetando ninguém. Amém? Por favor, talvez eu não volte mais aqui, pastor, mas eu vou falar tudo que eu tenho para falar, viu? Porque é culto de aniversário e eu estou pregando sobre isso. Mas eu tenho um problema com crente mole, gente, me desculpa, por favor. Crente mole te catar para lá, vai dar trabalho para outro. Amém? Vocês me perdoam aí. Deixa eu molhar as palavras para ver se sai melhor. Com esse desafio que vocês têm, amada, a gente não tem tempo para ficar com mimimi, não. Não dá tempo de ficar mal. Quando é que eu vou cantar nessa igreja? Vai cantar na sua casa. Que agonia, que desespero é esse de querer cantar? Vai ler a Bíblia, vai orar em línguas. Amém? Não, eu quero cantar, eu quero tocar. Mas ler Bíblia, orar em língua, ninguém quer.
Mas sabe por que gosta de estar aqui em cima? Porque gosta de posição de destaque. Mas sabe quem gostava de posição de destaque? Lúcifer. Ele teve desconforto de estar embaixo, de ser assim, Lúcifer. Desconforto de estar embaixo, desejo de ser igual e desejo de estar acima. Dizendo, eu faria melhor, eu canto melhor. Se canta melhor, por que está sentado ainda? Se é tão bom assim, por que Deus não te levantou? Porque agindo Deus, quem que vai impedir? E às vezes é desafinado, horrível cantando. As pessoas pensam que ouvir de Deus é pinico. Ruim cantando. Eu não estou brabo não, minha gente. É porque tem coisa que irrita, eu quero cantar. Não, eu quero sair, se eu não cantar, eu vou embora da igreja. Vai embora. Tem um monte de igreja. Não, vai embora não, o pastor quer que você fique. Lá na igreja eu digo, lá no início, lá em Guará, o pessoal chegava com violão e CDzinho na mão. Pastor, você dá a oportunidade aqui, senta. Não, é que eu queria cantar. Eu falei, eu não te conheço. Vai cantar o quê? Não, é porque eu gosto de cantar. Eu falei, aqui não é lugar de cantar. Porque o que te credencia galardão não é o que você faz publicamente, é o que Deus vê no lugar secreto. Vou repetir, o que te credencia galardão diante de Deus não é o que você faz publicamente, é o que Deus vê no lugar secreto. Amém, gente? Amém. Sabe, eu não sou profeta, mas às vezes vem. Aleluia. Não dá, gente, para a gente ficar tolerando essas meninices, com tanta coisa para fazer. Eu estou chateado, quando é que eu vou entrar na escala, irmão? Talvez você nem entre. E se você entrou na igreja por causa da música, você deve ir embora. O mundo está cheio disso aí. Você veio para a igreja por causa de Jesus, não é isso? Então a gente precisa resolver isso. Por isso que não dá, amado. Onde são forjados os valentes? Aonde, amado? Eles não são forjados nas campinas melancólicas da vida, não. Porque ficar mal não resolve a vida de ninguém. E você vai ver que as coisas mais poderosas que aconteceram na sua vida foram em tempos de pressão. Pode ver, coisas para falar, dessa vez acabou, mas lá vinha Deus com um socorro sobre a sua vida. Deus usava alguém e você se tornou autoridade. Amém? Quando você olha para as cicatrizes que você tem, você lembra do que você passou. Não é verdade? Eu me lembro das surras que eu tomei da minha mãe. Eu não lembro da minha mãe me elogiando muito, mas das surras eu lembro de cada uma delas. Não é verdade? E graças a Deus, era bambuzada, vassourada, mãozada para tudo que era lado. E graças a Deus pela vida da minha mãe. Amém, irmãos? Então, quando a gente olha para a palavra aqui, não é diferente, irmãos. A gente precisa entender essas coisas, né? A Bíblia diz tanto a respeito deles, né? Quando a gente olha aqui, sobre esses homens, né? Estes não seriam simplesmente vencedores, porque vencedores não buscam vitórias, né? Mas quando perdem, né? Essas pessoas, eles se oprimem. Agora, valentes, tanto ganhando como perdendo, continuam lutando. Não para por nada. Vencedores buscam prêmios, valentes buscam sobrevivência, né? Vencedores querem conquistar o pódio mais alto, valentes conquistam superação. Vencedores são apenas vencedores, agora valentes são mais do que vencedores. Amém? Por isso que a gente olha para Romanos 8,37 e diz assim, em todas as coisas somos mais que vencedores. Você está aqui comigo? Eu queria, o rapaz do teclado aqui pode vir aqui só para me ajudar. Sabe, amado, eu tenho tanta coisa no meu coração, sabe? Eu posso falar tanto sobre essas coisas aqui, mas me veio algo no coração, pastor. A impressão que eu tenho é que vocês estão como um vulcão aqui em erupção. Algo vai acontecer de forma sobrenatural nessa igreja. Sabe, há um grande potencial nessa igreja. E algo que Deus quer levantar como um grande expoente mesmo nessa região. E amado, algo vai acontecer. Agora, por que eu estou falando isso? Você não pode, amado, ficar alheio ao que Deus está fazendo. Sabe, não se sinta mal ou se sinta provocado quando vem esse tipo de mensagem. Sabe, amado, Deus só corrige a filhos, a quem ama, a quem quer bem e para aproveitamento. Sabe, essa mensagem não é para te deixar mal, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Sabe, amado, quando a gente olha para esses textos aqui, sabe, quando a gente olha para os valentes, né? Os valentes, eles não nascem em jardins arborizados,
e deleitosos, né? Regado por rios como Adão. Mas em quarentenas de desertos, né? Sombreados por tentações e provações como Jesus. Eles não nascem, né, nos afagos e preferências da casa paterna, mas em covas e calabouços como José. Sabe, a Bíblia fala que esses valentes, eles não nascem em cortes e palácios como reis e súditos, mas em cortes constituídas de espias, invejosos, na cova de leões, em fornalhas como Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Eles não nascem em faculdades, em palácios reais, mas em desertos, cuidando de ovelhas e ouvindo a voz inconfundível de Deus, como Moisés e Davi. Sabe, amado, no tempo mais difícil da sua vida, se você estiver sensível, você vai ouvir Deus te dizendo: vem, há uma nova estação e um novo tempo sobre a sua vida. Sabe, amado, Deus está nos chamando para algo muito maior do que a gente imagina. Quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver o apóstolo Paulo orando pela igreja de Éfeso. E a oração dele é, sabe, capítulo 1, verso 15, ele diz: não cesso de orar por vós, fazendo menções de vós nas minhas orações, para o que Deus de nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia diz: vos dê espírito de sabedoria e de revelação, né? Iluminando os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para saberdes a esperança do chamamento, a riqueza da glória, né? A herança dos santos, né? E a suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Essa é a oração de Paulo para aqueles irmãos. Sabe, amado, tem tanta coisa acontecendo, nós estamos vivendo os últimos dias. Sabe, Jesus está voltando, amado, Ele não vai vir buscar uma igreja derrotada. Ele não vai vir buscar uma igreja que está melancólica, muito pelo contrário. Sabe, amado, está na hora de você se levantar contra aquela área da sua vida que não está frutificando. Porque, amado, o teu crescimento e teu avanço não é simplesmente por conta de você. É porque pessoas precisam do que você carrega. Você precisa ficar bem. Você precisa fazer a escolha de ficar bem, não só por causa de você, mas porque pessoas precisam do que você carrega. Eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero te encorajar a você crer que aquela área que você está sendo atacado hoje é o final dela. Portas vão se abrir para você. Intervenções divinas vão se manifestar no meio dessa igreja. Pode se preparar depois desses dias. Vai haver uma grande intervenção divina da parte de Deus. Vai haver tanta graça e você vai entender que nós estamos assentados muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Deus está nos chamando para um lugar de maior glória, irmãos. O pessoal da música, se quiser subir, pode subir. Deus está nos chamando para esse lugar de maior glória, de maior acesso. Sabe, Deus falou comigo que esse ano seria o ano de maior acesso, o ano de mais e mais.